perguntar para você, se você acha que é suficiente, se você acha que é suficiente você ouvir falar de Jesus, você passar a participar de uma igreja evangélica, você acha que é suficiente você participar de um GC, você acha que é suficiente você passar por todas as folhas do discipulado e até, quem sabe, batismo nas águas? Eu queria te perguntar se você acha que isso é suficiente para dizer que crê em Jesus e para dizer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria que você parasse para pensar, se por acaso, todas as pessoas que em algum momento deixam a igreja, em algum momento a gente chama de se desviam do caminho, se em algum momento essas pessoas conheceram Jesus, foram tocados por Jesus, passaram por discipulado, tiveram, às vezes muitos até na água, se batizaram. Quantos conhecem pessoas assim? Hã? Será que essas pessoas têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida delas? Mais do que isso, essas pessoas creem de verdade em Jesus? Creem de todo o coração em Jesus? Eu queria te fazer pensar, se o que você está vivendo é suficiente para você dizer, eu creio em Jesus. Porque quando você diz, eu creio em Jesus, você está dizendo, eu creio na graça. Porque a graça é o próprio Senhor Jesus em pessoa. A graça é personificada em Jesus. Então, se você crê em Jesus, você crê na graça. Então, a minha segunda pergunta é, você vive a graça? A minha segunda pergunta é, você verdadeiramente tem a sua identidade firmada no Senhor Jesus? Você tem convicção que você é filho? Você tem convicção que você é amado? É suficiente vir à igreja e ouvir mensagens? Será que a gente crê de verdade? Eu queria que você abrisse comigo em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Se você não quiser abrir, a gente pode acompanhar aqui comigo, aqui no telão. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Está falando aqui do quê? De pessoas que ainda não conheceram a Jesus? Sim ou não? Está falando de quem? Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está falando de pessoas que conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando de pessoas que professam a fé cristã. Ficam de novo envolvidos nelas. Nelas o quê? Nas corrupções do mundo. E vencidos por elas. Quer dizer, caíram em tentação. O estado deles se tornou pior do que o primeiro. Quer dizer, as pessoas que voltam a praticar as coisas que uma vez já sabiam que não deveriam ter praticado. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, também diz, porque é impossível, preste atenção, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram. É impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Meu Deus, você pode falar um meu Deus? O que ele está dizendo? Está dizendo que quando você peca, você não tem direito a se arrepender, você não tem... Não, não é disso que está falando. Não é isso que está falando. Nós estamos aqui falando daquelas pessoas que caminham com Cristo através de uma religião cristã. Preste atenção à minha distinção do que eu estou falando. Caminham com Cristo através da religião cristã, mas não caminham pessoalmente com Cristo, como filhos e filhas do mesmo Pai. Estamos falando de pessoas que professam a fé cristã, mas nem tanto conhecem ao Cristo que professam crer.
Estamos falando de pessoas que ouvem falar muito sobre a palavra, boa palavra, são iluminados, sabem quem é Jesus, mas não creem na obra de Jesus. E você deve estar pensando, não, eu creio, com certeza eu creio. E eu quero te questionar, eu quero hoje trazer uma luz, uma lupa sobre a sua fé. Hoje eu quero te fazer pensar e refletir sobre a sua fé de 0 a 10, como é que é o seu relacionamento com Deus? De 0 a 10, se o Espírito Santo chegasse na sua frente e você não tivesse como esconder, não tivesse como mentir, não é seu líder que está te perguntando para, observar a sua vida, não. É você diante do Espírito Santo de 0 a 10, como é o seu relacionamento com Deus. Porque nós dizemos que cremos em Cristo e que nós cremos na obra que Ele fez na cruz e que Ele realmente perdoou os nossos pecados e que nós realmente somos amados, nós dizemos que cremos nisso. Mas não nos aproximamos de quem nós dizemos que cremos. Nós não temos tempo com quem nós dizemos que cremos. Nós não passamos a conhecer de verdade, de uma forma pessoal, quem nós dizemos que cremos. Hoje, algumas pessoas, na fé... Quantos já tiveram altos e baixos aí na sua vida com Deus, assim? Eu já tive meus altos e baixos. Sempre temos. Sempre temos. E quando nós estamos na parte do baixo, quando nós estamos assim, tão bem... Começam a vir dúvidas, começam a vir questionamentos, e a gente começa a pensar assim, a gente começa a pensar o seguinte, se eu visse os paralíticos levantando, se eu visse os cegos enxergando, se eu começasse a ver o que aconteceu lá em Atos, o que aconteceu no tempo de Jesus na terra, se eu tivesse visto Jesus pessoalmente, se eu pudesse ver os mortos ressuscitando mesmo, quem nunca pensou assim? Se eu pudesse realmente ver as pessoas surdas começarem a ouvir, se eu pudesse realmente ver os milagres que Jesus operou, se eu pudesse ter caminhado com Jesus, visto Ele pessoalmente, com certeza eu creria mais. Com certeza a minha fé não estaria assim abalada. Com certeza a minha fé não estaria assim tão fraquinha. Se eu pudesse ter aquilo que eu tanto estou pedindo para Jesus... Se eu pudesse ver Ele fazendo mais coisas na minha vida, se eu tivesse novas experiências com o Espírito Santo, se eu visse anjos, se eu visse os anjos, com certeza eu teria mais fé, com certeza eu me encheria de fé para crer mais no que a palavra diz. Quando a gente está lá embaixo na nossa fé, quando a gente não tem muita convicção das coisas, geralmente a gente começa a questionar, se eu pudesse viver o que os apóstolos viveram, se eu pudesse estar lá no tempo de Pentecostes, com certeza, por isso que eles conseguiram fazer tudo o que eles fizeram, não é? Por isso que eles viveram tudo o que viveram, porque olha tudo que eles viram, eles caminharam com o próprio Jesus, mas eu mal vejo uma dor de cabeça indo embora. Eu vejo, irmão, mas eu estou dizendo que muitas pessoas questionam essas coisas. Se essas coisas fossem suficientes para a sua fé, ser fortalecida em Jesus, se essas coisas fossem suficientes para a sua fé verdadeiramente não se abalar e não ter altos e baixos, Judas não teria traído Jesus e nem se enforcado. Mas é bom a gente dar desculpas do porquê que a gente não crê verdadeiramente no amor de Jesus pelas nossas vidas. Não, se eu visse os mortos ressuscitando, eu nunca mais ia duvidar, eu nunca mais ia ter esse momento de fraqueza na minha fé. Por que Judas traiu Jesus e depois se enforcou? Porque Pedro traiu, aliás, Pedro negou, mas ele foi salvo. Jesus depois pôde resgatar ele, teve como ele resgatar. Mas por que Judas traiu e foi se enforcar e perdeu sua vida? Judas teve privilégio de ser escolhido como um dos 12 apóstolos. Imagina se você tivesse o privilégio de andar com Jesus nessa terra, dos milhões de cidadãos, dos milhões de habitantes nessa terra, você fosse um dos 12 que Jesus escolheu. Pensa comigo. Ele teve o privilégio de, olha lá comigo em Mateus, capítulo 10, aqui ele teve o privilégio de receber autoridade, chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade sobre os espíritos imundos. Alguém aqui já expulsou demônio? Deixa eu ver quem já expulsou demônio. Quem nunca teve essa experiência de expulsar um demônio? Deixa eu ver.
A maioria das pessoas. Agora, quem teve? Levanta a mão mais alto para ver. Muitas pessoas tiveram, mas a maioria ainda não teve. Judas teve. Autoridade para expulsar os espíritos imundos e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Alguém aqui já teve a experiência de orar por enfermos e ser curado? Deixa eu ver, levanta a mão. Glória a Deus! Aqui tem filhos que manifestam o reino. Glória a Deus! Quem nunca teve essa experiência? Quem nunca teve? E quer ter? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Querido, está sobre você a autoridade de Jesus. Você pode orar sobre enfermos e eles vão ser curados. Mas Judas, ele teve toda sorte de doenças. Isso significa que ele também viu cegos enxergando, ele viu surdos ouvindo, ele viu os paralíticos andando, ele viu tudo isso, ele viu mortos ressuscitando. Mas por que ele traiu? Não só traiu. A pergunta é por que ele se enforcou? Ele traiu, ele errou tanto quanto Pedro, na minha opinião. A diferença é que ele vendeu, Pedro negou e tal. Mas por que ele se enforcou? Como que uma pessoa que caminha 3 anos com Jesus, vê tudo que Jesus fez, ouviu tudo que Jesus pregou, inclusive que declarou que ele ia ser entregue. Meu Deus, Jesus lá na hora da ceia, chegou a falar, um de vocês vai me trair, e vai ser aquele que eu vou entregar esse pão, e entrega o pão para Judas. Poxa, Judas depois de, ver todas as coisas se cumprindo, ele podia ter pensado, Jesus já sabia que eu ia trair ele. Mas por que ele foi se enforcar? Ele podia ter fugido, que nem Pedro, ficado triste, se isolado, que nem Pedro fez. Mas ele, pensando que Jesus já sabia, por que ele foi se enforcar? Você já parou para pensar nisso? Porque ele caminhava com Jesus, ele frequentava os cultos de Jesus, ele estava na presença de Jesus, mas ele não creu em Jesus. Será que você está na presença de Jesus, frequentando os cultos onde Jesus está, porque aqui está mais de 2 ou 3 pessoas? Será que você está aprendendo sobre Jesus, mas está realmente crendo em Jesus? Me diz. Será que se Jesus não entregar daqui a pouco tempo aquilo que você tanto deseja, você ainda vai ficar dentro da igreja? Será que se o seu namorado não chegar logo, você vai aguentar antes de procurar alguém lá fora? Será que se alguém te magoar aqui dentro, você já não vai sair da igreja pensando assim, é tudo igual lá fora, aqui dentro é tudo igual, enquanto que a situação aqui não são as pessoas, o seu foco não são as pessoas, o seu foco é Jesus em quem você diz que crê, em quem você diz que é a razão por se reunir aqui nesse lugar, ir no GC e ter o discipulado e se batizar. Será que se Jesus não realizar os seus sonhos, você ainda vai continuar amando Ele? E quando você errar como Judas errou, será que você vai largar tudo e dizer, não, Deus não vai voltar atrás para me amar? Eu errei demais. O meu erro foi grande demais. O sacrifício de Jesus não vai ser suficiente para cobrir os meus pecados. Será que quando você erra, ao invés de você, tudo bem, fica triste, amuado, quem sabe até um pouco isolado, porque Adão, quando errou, ele também se escondeu da presença de Deus. É um pouco natural do ser humano, quando erra, ficar triste, querer se esconder. Mas será que quando você erra, você não quer apenas se esconder, você quer simplesmente acabar com a sua vida e volta lá para onde Deus te resgatou, para as drogas, para o álcool, para a prostituição, onde você sabe que acaba com a sua vida? Porque eu não sei se você sabe, Deus não te proíbe das coisas, Ele te protege das coisas. Eu não sei se você sabe disso. Deus não está pedindo não beba, não use drogas, não faça sexo com todo mundo, porque eu sou um Deus que não gosta que você tenha diversão. Não é por isso, irmão. Até a sociedade sabe que isso é depravador, até a sociedade sabe que isso tem um efeito na sua saúde. Que quando você faz isso, tanto drogas, quanto sexo, quanto a bebida, o álcool, não preciso nem declarar sobre o vício, mas quando você faz esse tipo de coisa, você corre risco de pegar AIDS, de pegar HPV, de pegar um monte de doença transmissível, de engravidar indesejadamente. O que vai acontecer com a sua vida? É edificante, sim ou não? É claro que não. Quando Deus diz para você, não faça, não é para te proibir, é para te proteger. Então, quando você erra, preste atenção, e volta a fazer as mesmas coisas que você fazia onde Deus te resgatou, você, na verdade, inconscientemente está dizendo, eu quero me matar.
Eu quero acabar com a minha saúde. Eu quero acabar com a minha saúde mental, emocional e física. Porque o que eu estou fazendo lá no mundo, eu saí de lá porque estava acabando comigo. Eu saí de lá porque eu estava me afundando em depressão. Eu saí de lá porque eu estava me afundando em transtorno de pânico, de ansiedade e insônia. Mas eu vou voltar para lá porque agora eu pequei e o sacrifício de Jesus não é suficiente para perdoar o meu pecado. Eu não creio em Jesus. Eu não creio no sacrifício de Jesus suficiente para me perdoar. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me enforcar. Eu vou voltar lá e vou beber, e vou fumar, e vou transar com todo mundo, porque na verdade eu não amo a minha vida. Porque Deus não pode me amar. Aonde a sua fé está baseada? Você realmente crê em Jesus? Será que você está me entendendo o que eu quero dizer sobre crer em Jesus? Abre esse palco, por favor, porque eu estou longe desse povo. Não aguento ficar longe de vocês, eu queria abraçar cada um. Quanto mais pregado essa distância aqui. Será que você está entendendo o que significa crer em Jesus? Crer na graça. Significa que quando você peca, que quando você erra, se você crer verdadeiramente em Jesus, você não vai fugir dele. Se Ele for o seu Senhor e Salvador pessoal, da sua vida pessoal, que você caminha com Ele, que você crê no seu sacrifício, que você crê no seu amor independente do seu pecado, da sua falha. Você diz, eu creio em Jesus, eu creio nele, eu creio que é suficiente o amor dele, o sangue de Jesus para me limpar, me purificar, restaurar minha vida, me dar novos sonhos e me dar um destino. E me ajudar a cumprir um propósito. Eu creio que Ele é capaz, que Jesus é capaz, sim, de resgatar a ovelha perdida, mesmo que Ele tenha que deixar as 99. Eu creio em Jesus. Isso é crer em Jesus, isso é crer na graça. Porque quando você peca, você se esconde. Porque quando você erra, quando você se sente um lixo por qualquer coisa que você faça, a sua atitude, ao invés de confessar para um irmão querido, um líder, uma pessoa que você confia e ser curado, ao invés disso, você se afasta, você se esconde. Você quer ir para o mundo de novo? Não tem mais jeito, eu não tenho jeito. Jesus sempre tem um jeito. Jesus sempre tem uma segunda chance. Porque Ele não deu para você o braço, Ele não deu para você uma perna, Ele não deu para você um olho, Ele deu a vida dEle por você. Você crê em Jesus? Ou você só frequenta cultos como Judas? Ou você só frequenta GC como Judas? E depois quer se matar porque parece que não tem mais jeito. Parece que com você não vai dar certo. Todo mundo vai dar certo, mas você não. Ele te ama. Ele te ama o suficiente para te reerguer todas as vezes que você precisar. Ele te ama o suficiente para deixar as 99 e ir atrás de você. Ele te ama o suficiente para deixar a sua glória ao lado da direita do Pai, e sofrer tudo que Ele sofreu, e continuar te amando, porque como eu preguei sábado passado, Ele já sabe onde você vai pecar. Ele conhece o futuro que você vai errar. Ele conhece o futuro da sua limitação. Ele conhece o futuro daquilo que você não vai dar certo. Mas Ele não fica preso nesse futuro do não certo. Ele olha para você e fala assim, não, esse aqui vai ser evangelista lá na faculdade. Não, esse aqui eu estou olhando. Ele vai cumprir um propósito muito maior do que ele imagina. Eu estou com ele. Eu vivo nele. Ele não está percebendo agora por causa desse erro. Mas eu não estou olhando só o futuro do erro. Eu estou olhando o futuro onde o meu filho vai se manifestar nessa terra. Tem algum filho aqui que manifesta Deus nessa terra? Ah, Jesus. Tem outras passagens que fazem a gente ficar preocupado com, estamos crendo de verdade em Jesus, estamos sendo religiosos. Estamos realmente vivendo a graça ou estamos ainda querendo viver a lei? Será que vamos reinar mesmo? Ou será que estamos aqui dentro de uma igreja e perdendo tempo de certa forma porque não estamos crendo da forma que deveríamos crer, não estamos vivendo da forma que deveríamos viver? Em Mateus capítulo 7, no versículo 21, existe uma passagem muito conhecida que diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai
que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Judas profetizou. E em teu nome não expulsamos demônios? Judas expulsou. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Judas fez milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Duas expressões aqui eu quero me ater, que definem, que declaram, que mostram quem que vai entrar no reino dos céus, que são um parâmetro para você saber se você está crendo de verdade em Jesus ou se você acha que está crendo porque participa de uma igreja evangélica. Para você saber se você realmente crê na graça e vive a graça, ou se você apenas se chama cristão, professa a fé cristã, é simpatizante de toda essa história bonita de Jesus. O primeiro que está naquele versículo é: aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor. Não, não é todo mundo. Não é todo mundo que vem aqui, levanta o braço e adora. Não, não é. Não é todo mundo que vai em GC. Não, não é. Não é todo mundo que é batizado. Infelizmente não é. Ah, não é todo mundo que faz discipulado. Também não é. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que expulsa demônio, que cura enfermos, ou que faz qualquer uma das atividades que é para todos que creem no nome de Jesus. Não é. Primeiro parâmetro para você saber se você vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas pastora, qual é a vontade de Deus? Por muito tempo eu pensei que a vontade de Deus era que cumpríssemos os 2 mandamentos que Jesus deixou. Por muito tempo, por isso que eu digo que essa palavra está falando muito comigo. Porque por muito tempo eu achei que Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Não é mais a lei, não é mais os 10 mandamentos, não é mais aquele bando de regras das religiões. Não, não, não. Só 2 eu quero que vocês façam. Só 2, bem simples. Amar a Deus acima de todas as coisas. Beleza, e o segundo? Amar o teu próximo como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. Certo? Eu pensei, a vontade de Deus é fazer os 2 mandamentos. Ele deixou 2 tão simples. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus tem falado comigo que é mais simples do que isso. Por isso que o reino não é tão difícil de entrar. Graça, 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 favor imerecido, graça. Não era a sua força, graça. Jesus já pagou um preço, graça. Você só precisa crer. Graça. Então qual é a vontade do meu Pai? Se não é, pelo menos cumprir, quer dizer, calma aí, pastora Dani, quer dizer que eu não preciso, não é nem exatamente que eu tenha que cumprir os 2 mandamentos, não é exatamente isso. Porque se você crer de verdade no Senhor Jesus, automaticamente você vai acabar buscando cumprir esses 2 mandamentos, não é? Automaticamente o amor de Deus vai transbordar na sua vida, você vai amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como Jesus amou. Mas então a condição não é cumprir os mandamentos, porque não é na sua força. Não é se você fizer, então você ganha. Não é se você fizer certinho, então Deus te dá. Porque isso ainda é merecimento, e graça é não merecimento. Então qual é a vontade do meu Pai? Eu quero saber qual a vontade do meu Pai, porque eu quero cumprir a vontade do meu Pai. Aleluia, é mais simples ainda. Vamos ver, a vontade de Deus está em João. João está declarado qual é a vontade, capítulo 6, versículo 40. Diz assim: porquanto esta é a vontade de meu Pai. Aleluia! A Bíblia, ela se revela por si só. Diga comigo, porquanto. Diga mais forte, esta é a vontade de meu Pai. Não, diga comigo, porquanto. Mais forte, esta é a vontade do meu Pai. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna.
que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Uhul! Aleluia! É porque você amou? É porque você ganhou alma? É porque você expulsou demônio? É porque você curou enfermos? É porque você foi imperfeito na sua vida? Não. Você primeiro crê, você primeiro vê. O que é ver? É um sentido físico. É um sentido que nós conhecemos fisicamente. Ver. Você primeiro frequenta. Então não preciso mais ir para a igreja. Não, querido, você tem que ver. Você tem que ver. Você primeiro participa, frequenta, se envolve, se enche da palavra. E aí você crê. E aí é um sentido espiritual, emocional. Mas é só ver. É só conhecer de Jesus. É só ouvir falar de Jesus. Então é só frequentar a igreja. É só ir no GC. Eu também preciso crer. Você quer mais uma prova sobre isso? Vamos então, Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: porque se com a tua boca, sentido físico, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração, sentido espiritual, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Obrigada pela tua graça, Senhor. Nós nunca conseguiríamos sem ti. Nós nunca conseguiríamos sem a tua graça. Nós nunca conseguiríamos por esforço humano, porque somos falhos, Senhor. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, nos escolheu primeiro, nos trouxe até aqui na tua presença para te ouvir e te conhecer, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Qual é o segundo parâmetro em Mateus capítulo 7? Eu vou encerrar. O segundo parâmetro em Mateus capítulo 7. Volta para mim nesse versículo. E eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Primeiro você precisa fazer a vontade do Pai, que é crer e ver, ver e crer, confessar e crer, participar, presença, físico e crer, espiritual, emocional, ok? Mas eu nunca vos conheci. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que se você crê que Jesus te ama, que o sacrifício que Ele fez na cruz é suficiente para apagar o seu passado e escrever uma nova história na sua vida, que o sacrifício de Jesus é suficiente para te fazer uma nova criatura e te fazer nascer de novo. Se você crê que o sacrifício de Jesus é suficiente para que quando você morrer e Ele vier com os anjos em glória, Ele vai te ressuscitar e você foi arrebatado com a igreja. Se você crê no amor incondicional de Deus na sua vida, porque essa é a vontade do Pai, que você creia, então você vai buscar conhecê-lo. Não tem como você crer em alguém que te ama tanto, em alguém que só te pede para crer nele, que não te pede quase nada. Ele não está pedindo para você ser perfeito e acertar todas. Ele está pedindo: creia que eu posso te levantar todas as vezes que você precisar. Não foge mais de mim, não se esconde mais de mim. Quando você precisar, eu estou sempre aqui. Quando você crê nesse amor, quando você verdadeiramente crê em Jesus, por que não querer conhecê-lo? Por que você não iria querer buscar mais dele? Por que você não iria querer passar mais tempo com ele? Por que você não iria querer estar com alguém que te ama incondicionalmente? Não importa o que aconteceu na sua vida, Ele apaga o seu passado. Ele apaga o seu passado. Ele só olha para o teu futuro, Ele só olha para o propósito que Ele tem para cumprir na sua vida. E é aquele que você vai se manifestar nessa terra. É isso que Ele olha. Mas você precisa crer nisso. Se crer fosse fácil, ninguém se desviaria. Se receber a graça fosse fácil, Judas não teria se enforcado.
Porque acreditar que alguém te ama desse jeito, que alguém não te culpa pelos teus pecados, que alguém tem um futuro tão lindo para você, é difícil. Porque a gente olha para nós e vê tanto defeito, tanta falha, tanta coisa ruim, tanta história difícil que a gente viveu. E fala, será que alguém tem uma capacidade mesmo de me consertar? De dar uma nova história, um novo rumo para a minha vida? Será que Deus consegue mesmo pegar os meus cacos quebrados e construir um vaso novo? Será mesmo que Ele consegue? A gente não crê. A verdade é que a gente não crê. Você está aqui na igreja todo domingo, todo sábado, no GC, toda semana, mas a verdade é que a gente não crê que Ele é capaz de nos reerguer sempre que precisarmos. E de que Ele não te julga, de que Ele não te aponta o dedo, mas de que Ele quer te levantar e te fazer uma criatura, um filho de Deus que manifesta o reino por onde você for. Não é no seu esforço, é no seu desejo, é diferente. Não é se esforçando, sabe, como se fosse uma penitência, colocar o joelho lá no milho, como se fosse uma penitência, não. Não é lá passando sono. Ai, Senhor, preciso te conhecer, Pai. Dormiu. Daqui a pouco a mãe vai lá acordar. O que você está fazendo? Estava tentando orar. Vai lá o marido acordar. O que você estava fazendo? Estava tentando orar. Não é no teu esforço, é no teu desejo. Eu quero conhecer quem me ama. Eu quero conhecer quem acredita em mim. Por isso que às vezes a gente se esforça tanto para conhecer os namorados que a gente tem, as pessoas, os nossos amigos que a gente gosta tanto. A gente se esforça, a gente às vezes viaja horas para encontrar com uma pessoa que a gente gosta. Sim ou não? Amigos, pessoas queridas da nossa vida. A gente às vezes abre mão do descanso para poder passar um tempo com a pessoa. Para quê? Para conhecer ela, para ficar com ela. Por que não faremos isso com Deus? Que não acredita em nós, que nos ama tanto.